O tempo passou, mas a promessa de Deus nunca morreu. O mesmo Deus que falou com Abraão ainda fala hoje. As areias do deserto mudaram, mas a promessa de Deus continuava viva, respirando entre gerações. A voz que falou com Abraão, que guiou Isaque, que lutou com Jacó e sustentou José, ainda ecoava, silenciosa, mas presente. A história não terminou no Egito, ela apenas mudou de cenário. O Deus das promessas agora preparava algo maior. E toda promessa verdadeira passa pela prova do tempo. As tendas de Israel multiplicaram-se nas terras do Egito. O povo crescia, florescia, prosperava. Os campos se enchiam de risos, as crianças corriam entre as colheitas, e a memória de José ainda era lembrada nas canções antigas. Mas o tempo, o tempo, muda tudo. Um novo faraó surgiu. Um rei que não conhecia José, que não lembrava do Deus de Abraão, e o que antes era honra, tornou-se escravidão. Correntes substituíram a colheita, o trabalho substituiu o louvor. O povo que nasceu de uma promessa agora gemia sob o peso da opressão. As mãos que antes levantavam altares agora carregavam tijolos, mas Deus via, Ele sempre vê. E quando o céu parece silencioso, é porque Deus está preparando uma resposta que ecoará pela eternidade. No meio do lamento das mães e do clamor dos filhos, uma mulher chorava diante do Nilo. Em seus braços, um bebê. Ela sabia que sua vida estava em risco, mas também sabia que aquele menino não era comum. Com o coração partido, colocou-o num cesto, selou-o com betume e o lançou às águas. E o mesmo rio que levava morte, agora carregava salvação. As águas dançavam sob o sol quando a filha de Faraó encontrou o pequeno. Ela se curvou, tocou o bebê e sentiu algo que não sabia explicar. O destino do Egito e de Israel se encontravam num único choro. O menino recebeu o nome de Moisés, tirado das águas. Mas Deus o estava tirando para algo muito maior. Os anos passaram. O menino cresceu nos palácios do Egito, vestindo roupas de príncipe, mas com o coração de um hebreu. Dentro dele, algo ardia. Um chamado, uma inquietação divina que o fazia lembrar das histórias de seus antepassados. E um dia, ao ver um de seus irmãos sendo açoitado, ele não suportou. O sangue ferveu, a justiça humana falou mais alto e Moisés fugiu. Do trono ao deserto, em um único dia. Lá nas terras de Midian, Moisés tornou-se pastor. Do poder à poeira, do luxo ao silêncio, mas foi ali, no anonimato, que Deus começou a moldar o libertador. Porque antes de Deus usar um homem em público, Ele o ensina no secreto. O deserto ensinou Moisés a ouvir, e foi num dia comum, diante de um arbusto em chamas, que o extraordinário aconteceu. O fogo queimava, mas a planta não se consumia. E do meio das chamas veio a voz que muda destinos. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Aquele chamado partiu o silêncio de 400 anos. Eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor e desci para libertá-los. A sarça ardente não era apenas um milagre, era um lembrete. O fogo de Deus nunca se apaga. Moisés hesitou, duvidou de si. Quem sou eu para ir até Faraó? Mas Deus respondeu, eu serei contigo. Porque o chamado nunca depende do tamanho do homem, mas da presença de Deus que o envia. E Moisés voltou ao Egito, o pastor que se tornara profeta. O homem que fugira agora caminhava de volta com autoridade divina. E diante do trono do império, sua voz ecoou. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O faraó riu, os magos zombaram, mas o céu se moveu, o Nilo se tingiu de sangue, a terra tremeu com pragas e trovões. O Egito inteiro se curvou diante do poder de Deus, e quando a 10ª praga caiu, o silêncio da morte pairou sobre a noite. Então, o grito de libertação rasgou o amanhecer. Israel saiu,
um povo inteiro marchando com pressa, olhos marejados e corações cheios de esperança. Mas logo atrás, o som dos cavalos de Faraó ecoava. O desespero tomou conta. O mar estava à frente, o exército atrás, o impossível diante deles. Mas Deus, sempre Deus, abre caminhos onde não há saída. O vento soprou, as águas se ergueram, o chão ficou seco e o povo atravessou. Cada passo era fé, cada respiração, milagre. E quando o último hebreu passou, o mar se fechou com fúria. O Egito caiu, a liberdade nasceu. Na outra margem, Moisés levantou as mãos e o povo cantou. O deserto, antes ameaça, agora era altar. Deus estava com eles, na nuvem de dia, na chama de noite. Cada passo era promessa em movimento. Mas a liberdade também revela o coração. O povo murmurou, temeu, duvidou. Mesmo depois de ver o mar se abrir, esqueceram quem o abriu. E ainda assim, Deus não desistiu. Ele alimentou o povo com maná, fez brotar água da rocha, guiou com amor e disciplina, porque a promessa não é um atalho, é um caminho. No Sinai, o monte tremeu, fogo, trovões e uma voz que fazia a alma se curvar. Deus desceu, e ali, entre o relâmpago e a fumaça, nasceu uma aliança. Não mais apenas com um homem, mas com um povo inteiro. As tábuas de pedra se tornaram o símbolo visível de um amor eterno. Israel deixou de ser um nome, tornou-se nação, um povo separado, um povo guiado, um povo escolhido. Moisés desceu do monte com o rosto brilhando, a glória do Senhor o envolvia, e no meio do acampamento levantou-se uma tenda. Ali, Deus falava com ele face a face, como um amigo fala com outro amigo. A presença divina caminhava com eles. A mesma que pairava sobre as águas no princípio, agora guiava o seu povo pelo deserto. O tempo passou e cada geração ouviu o eco da promessa. De Abraão, que creu contra toda esperança. De Isaque, que confiou no altar. De Jacó, que lutou até o amanhecer. De José, que perdoou em meio à dor. E agora de Moisés, que conduziu um povo inteiro da escravidão à liberdade. A mesma promessa, o mesmo Deus, fiel em todas as eras. E quando o povo olhou para trás, viu que tudo se encaixava. O arco no céu de Noé, a estrela sobre Abraão, o cordeiro no Monte Moriá, o sangue nas portas do Egito, tudo apontava para um único fio, um plano maior, um Deus que nunca falha. A voz final ecoa como trovão e consolo. O que eu comecei, eu cumprirei. E o narrador encerra com reverência. Deus foi fiel a Noé, foi fiel a Abraão, foi fiel a Isaque, foi fiel a Jacó, foi fiel a Moisés e ainda hoje ele é fiel a você. O vento sopra, o fogo da sarça reflete no horizonte e o arco-íris ressurge no céu. O mesmo de Noé, agora sobre um povo livre. A história que começou com uma promessa termina com um pacto eterno, porque o Deus que começou ainda está escrevendo. Inscreva-se e caminhe conosco nesta jornada de fé. A história não terminou, ela está sendo escrita em você.